Oi, pessoal, muito obrigada por se juntar hoje com a gente. Meu nome é Gabi Baez e eu sou a diretora regional pela América Latina e Caribe na Youth for Nature. Hoje eu estou entrevistando a Renata Alvarenga para a nossa campanha Sua História é Nosso Futuro. A Renata é uma das storytellers, das contadoras de histórias da nossa campanha de 2019 e 2020. E como a gente está no processo de lançar essa campanha, a gente pensou que seria o momento ideal para destacar algumas das histórias que a gente mais gostou do ano passado. Então, a gente também queria conversar com as pessoas que escreveram essas histórias para saber o que elas estão fazendo agora, nesse ano que já passou, e elas contarem também esses novos capítulos das histórias delas, os projetos que elas estão fazendo e muito mais. Então, vem com a gente. A Renata, ela está falando de Porto Alegre, e a história dela também foi contada baseada em Porto Alegre, no Brasil. E, Renata, para começar, você pediria assim, 280 caracteres, assim, que seria o tamanho de um tweet. Contar para a gente um pouco sobre você. Claro. Bom, meu nome é Renata, eu sou de Porto Alegre, eu sou uma ativista climática, uma ativista ambiental e de gênero há mais ou menos 5 ou 6 anos, e eu moro no Rio de Janeiro, onde eu trabalho com políticas públicas. Acho que essa é a definição super rapidinha. Ah, perfeito, que ótimo. E então, se você quiser agora também contar um pouco mais para a gente da sua história e qual foi o problema ambiental, ou climático que você decidiu enfrentar e como é que você está fazendo para enfrentar essas questões com o seu projeto. Então, eu trabalho como ativista, como uma jovem engajada na área das mudanças climáticas há mais ou menos uns 5 anos. Eu comecei pelo Engajamundo, como uma jovem nessa organização, na área de clima, com um engajamento muito local, na minha cidade, em Porto Alegre, e eu tive a oportunidade de ir para a COP21, a Conferência do Clima, onde o Acordo de Paris foi assinado, que foi uma conferência muito incrível, que mudou a minha vida para poder ter essa oportunidade de estar nesses espaços internacionais de tomada de decisão. E uma coisa interessante que eu notei lá foi que nas negociações relacionadas aos direitos humanos, à igualdade de gênero, não existia muita representatividade de mulheres nesses espaços, principalmente de mulheres pretas, de mulheres indígenas, de mulheres que realmente estão nos espaços de liderança quando a gente pensa em ação contra a mudança do clima, né? E pensando aqui no Brasil, quando a gente pensa na floresta amazônica, são principalmente as mulheres indígenas que estão liderando essa luta. Então, eu achei muito curioso que dentro desses espaços super de alto nível, a gente não tinha essas vozes representadas ali. Então, foi uma coisa que foi surgindo, assim, que eu fiquei pensando há alguns anos e durante o meu ativismo ao longo desses anos, eu sempre tive vontade de trazer isso para o Brasil, para minha comunidade, para minha região, e o Empodera Clima surgiu daí. Foi uma ideia de poder trazer esse conteúdo, trazer essa ideia de direitos humanos, de igualdade de gênero dentro do clima, né? Porque mesmo dentro dos meus espaços de universidade, a gente não ouvia muito falar do que as mulheres têm a ver com a mudança climática, né? E era uma coisa assim um pouco abstrata para todo mundo. Então, a minha ideia com o Empodera Clima foi tentar localizar e tornar mais acessível esse tipo de atividade, porque eu tive esse privilégio, essa oportunidade de estar nesses espaços, como a COP21 e também várias outras conferências incríveis na China, na Alemanha, e eu achei que eu precisava trazer isso para a minha realidade, né, para o Brasil, e o Empodera Clima surgiu a partir disso para justamente trazer esse conteúdo em português, em espanhol, e agora a gente tem em francês também, que a gente pode falar um pouco depois, justamente para a gente trazer isso para os jovens e para as pessoas que têm que estar na liderança desses espaços. E o que faz você se apaixonar para trabalhar com isso? Então, eu acho que para mim, a luta climática ela sempre foi uma prioridade. Assim, cresci na natureza e cresci entendendo que esse era um dos principais problemas. E eu me formei em relações internacionais e pensando nos principais problemas do mundo, principais desafios, eu identifiquei a questão da mudança do clima como a principal ameaça que a gente tem, né? Para mim, a gente não tem como lidar com todos os problemas internacionais sem a gente lidar com a crise climática primeiro. E ao longo do tempo, me identificando como feminista e vendo a luta com a igualdade de gênero como uma das minhas prioridades, eu acabei casando esses dois objetivos, né? A gente pode pensar nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, e para mim eles fizeram muito sentido, porque a gente tem que pensar em dois aspectos, né? A gente pensa na vulnerabilidade das mulheres e meninas
em relação à mudança do clima, mas não só isso, não só essa parte de ver elas como grupo vulnerável, como vítimas, mas também como líderes nesses espaços. E cada vez mais que eu participava e tinha algum tipo de liderança ou participação dentro desses espaços de alto nível da ONU, espaços internacionais, eu via o quanto era necessário a gente poder contar com as mulheres nesses espaços, com a diversidade, né? Eu acho que a grande questão é essa, é a gente poder ter a interseccionalidade presente nesses espaços, e a Agenda 2030 é muito isso, né? É não deixar ninguém para trás. Então, cada vez mais que eu estudava essa questão da sustentabilidade, eu percebi que a gente não podia falar de clima, falar de meio ambiente, e não falar das mulheres, dos indígenas, das pessoas negras, das pessoas que estão liderando esses espaços e precisam estar nesses espaços de tomada de decisão. E qual você acha que tem sido assim, o maior desafio durante o projeto? Como é que está sendo superar eles, ou como foi superar eles? Eu acho que um dos grandes desafios é justamente em função do nosso escopo, né? Porque a gente busca ter esse tipo de conteúdo um pouco mais acessível, falar de justiça climática. E a gente faz isso através do nosso site, a gente tem uma plataforma, tem uma base de dados e tem um Instagram também. Só que o que é a grande questão, que eu acredito que atrapalha um pouco, é que nem sempre essa questão digital chega em todo mundo, né? Então, quando a gente fala de acesso ao meio digital, de acesso à internet, muitas vezes comunidades rurais, comunidades indígenas não vão ter esse acesso. Então, a gente tem essa dificuldade de chegar nas comunidades e nos lugares que a gente realmente quer atingir. Então, isso é um dos desafios. E a maneira que a gente busca contornar eles e lidar com eles é justamente ter voluntários de vários lugares. Então, a gente tem voluntários do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte do Brasil e também de vários lugares do mundo mesmo, para a gente poder atingir essas comunidades. Então, essas pessoas, esses voluntários, eles atuam também como embaixadores da Empodera Clima, no sentido de espalhar a palavra sobre gênero e clima nos seus espaços, né? Nas suas escolas, nas suas universidades. Então, esse é um primeiro passo, mas claro que a gente ainda está num estágio muito inicial, a plataforma tem mais ou menos 1 ano e meio, e a ideia é que no futuro a gente possa ter centenas de pessoas que acreditam nessa missão, acreditam nessa proposta de falar sobre esses assuntos e ir para esses espaços. Então, no futuro, a gente quer não tornar o Empodera Clima só uma questão digital, uma questão que tem que ser acessada pela internet, mas que seja do boca a boca, que seja pessoas falando nos seus espaços, nos seus eventos, nas suas palestras. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem esse objetivo de atingir a médio e longo prazo. E por que você acha que é importante para a juventude, no movimento climático, mas acho que também no movimento internacional da questão climática e ambiental, estar compartilhando as histórias, os jovens estarem compartilhando essas histórias nesses espaços? Eu acho muito importante, principalmente porque a gente sempre fala, né, que a juventude é o futuro, que são as pessoas que vão estar lá, mas é o presente, na verdade, né? Quando a gente pensa de jovens desde 15 até os 30 anos, são pessoas que já estão fazendo várias coisas incríveis, um ativismo incrível, tanto a seu nível local, né? Muitas pessoas trabalham com políticas públicas a nível local, com ativismo local, e outras mais a nível regional ou internacional. E a gente vê a mudança que isso faz, né? Acho que a voz do jovem nesses espaços, ela traz uma perspectiva fresca, uma perspectiva nova, uma perspectiva criativa, que muitas vezes falta nesses espaços, né? Essa energia que o jovem traz. E indo mais para esse lado do futuro, é justamente isso, somos nós as pessoas que vamos conviver com essas decisões que estão sendo tomadas agora, né? Então, não faz sentido nenhum, na minha visão, a gente estar excluído desses espaços, se a gente que vai viver isso, e os nossos filhos e os nossos netos. Então, a gente está falando do nosso futuro e da nossa vida, né? Então, eu acho que é por isso, e compartilhar as histórias, para mim, é um fator chave em relação a isso, porque essas pessoas que estão fazendo esses ativismos locais, muitas vezes não têm uma plataforma para isso, né? Para divulgar o seu trabalho, para falar o que elas estão fazendo. E aí eu acho que a Youth for Nature traz um pouco disso, da gente poder compartilhar o que a gente tem feito e criar uma rede, né? Uma rede de jovens que estão engajadas e poder se conectar, porque eu acho que é muito disso. Às vezes a gente está na nossa cidade e a gente fica um pouco desacreditado, um pouco sem esperança sobre essa questão do clima, porque não é uma matemática fácil, né, de se engajar, eu acho que é de gênero também.
É um caminho longo, com certeza não é uma coisa, não é um objetivo curto que a gente tem, e poder se conectar e ter essa rede com jovens de vários lugares do mundo ajuda um pouco a manter a esperança e a trocar ideias também, eu acho que é isso, e poder compartilhar sugestões e oportunidades também para estar nesses espaços. Então, eu acho que a juventude é muito importante nessa conversa, mas também ter uma rede de jovens que estão conectados. Acho que é um pouco dessas duas áreas. Você acha que as pessoas elas podem ajudar com o trabalho do Empodera Clima, de trazer até, como é que elas podem fazer até outras pessoas que não sejam necessariamente jovens ou até mulheres, trazer essa pauta de clima, de gênero para a pauta ambiental? Com certeza. Eu diria que a principal forma de contribuir, na verdade, são duas. Uma é possível ser voluntário, né? Ou realmente o embaixador do Empodera Clima, uma pessoa que concorda com essa missão da justiça climática, com a justiça de gênero, e quer levar isso para a sua comunidade. E a outra parte que é possível se engajar é justamente mandando conteúdo, né? Como eu comentei, a gente tem uma base de dados em 4 idiomas, então no português, no inglês, espanhol e francês. E aí a gente convida sempre os jovens a mandarem os seus conteúdos. Então, se alguém tem um podcast ou escreveu algum blog post, algum artigo, fez alguma pesquisa, um TCC, é possível a gente publicar isso na plataforma, né, que tem um alcance global, e espalhar para as pessoas que estão acessando esse conteúdo. Então, essa outra forma de contribuir. E eu diria para quem não é jovem ou quem não está tão engajado nessas áreas, a gente também tem a oportunidade de doação, que eu acho que isso é importante lembrar para plataformas e organizações jovens, né, que todo mundo aqui é voluntário e a gente busca sempre dedicar o nosso tempo extra para poder espalhar essa missão da justiça climática, mas eu acho que é sempre importante a gente pensar que compensar o jovem por isso ou proporcionar oportunidades através de financiamento para participar desses espaços de conferência também é muito importante. Então, eu acho que quem tem a possibilidade de financiar, de fazer doações, eu acho que é sempre muito importante, eu encorajo, porque vai ajudar a empoderar jovens, principalmente aqueles jovens que não conseguem dedicar tanto do seu tempo em função de outras atividades que levam seu tempo, né, como atividades financeiras. Então, eu diria que essas são algumas maneiras, e também compartilhar a ideia do Empodera Clima, nos seguir no Instagram, no @Empodera Clima, porque ali a gente busca também compartilhar muito desse conteúdo. A gente busca fazer de uma forma simples, uma forma divertida, colorida, bem jovem, poder compartilhar todas essas questões que estão em volta do gênero e clima, porque são muitas, né? A gente pode falar de mulheres de energia, a gente pode falar de mulheres e financiamento verde, tem várias questões que estão atreladas à pauta principal, né, que é ambiental e de gênero. Então, eu acho que dentro disso dá para achar o nicho de interesse, compartilhar e contribuir com conteúdo e fazer várias atividades em relação a isso. Você até já entrou um pouco no que ia ser minha próxima pergunta, mas eu fico feliz que você está falando um pouco dessas plataformas que as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês, exatamente porque eu já vi o conteúdo e é muito legal, sabe? Eu adoro esse tom, né, divertido, para falar essas coisas, são coisas difíceis, mas a gente trazer, né, para a realidade das pessoas, né? E aí eu queria que agora você falasse um pouco, você já falou, mas tem algum outro lugar que as pessoas podem ir para conhecer mais do seu projeto, talvez possa falar o site também, e também para seguir o seu trabalho pessoal, se você quiser falar também. Com certeza. A gente acabou de lançar o site, inclusive, fazem 3 dias, e o site é totalmente renovado, ele chama empoderaclima.org, e ali tem muito conteúdo legal, então vocês podem acompanhar tanto a nossa base de dados, que ela é dividida em pesquisa, podcasts e vídeos, também os nossos documentos e materiais originais. Então, o próprio time do Empodera Clima produz artigos sobre várias áreas de interesse de cada um na área de gênero e clima. A gente também tem alguns resumos diários da COP, a gente participou da COP 25 ano passado, que, para quem não sabe, é o órgão supremo da ONU Clima para as mudanças climáticas, então é uma conferência da ONU mega importante para esses assuntos. E aí, ano passado, a gente teve a oportunidade de participar e a gente fez um resumo diário de todos os dias da COP na área de gênero e clima, porque a gente sabe que essas conferências parecem muito inacessíveis, então a ideia é que a gente possa tornar elas um pouco mais fáceis de entender através desses resumos, então a gente também tem isso. E, além disso, tem outras oportunidades de se engajar, tanto
vendo os nossos vídeos. A gente já fez muitos webinars, principalmente agora na época de pandemia, sobre diversas questões. A gente fez webinar em francês, em português, em inglês, então dá para acessar ali de acordo com o seu idioma. Então, tem algumas formas ali no site que dá para navegar. E como eu comentei, o Instagram também é uma parte que a gente se dedica muito, justamente para ser uma versão um pouco mais fácil e rápida do site, né? Então, a gente traz conteúdo ali e algumas notícias e algumas matérias importantes na área de gênero e clima para ser de fácil acesso, fácil compartilhamento. Então, eu diria que são os principais meios que tem para acessar. A gente faz parte também de um escopo maior, que é a organização americana Care About Climate, e dentro da Care About Climate eles também têm um Instagram, que é Care About Climate, e também tem o YouTube, que ali tá todos os nossos webinars e tá todas as atividades do Empodera Clima no geral. E aí vocês podem olhar também os outros programas da Care About Climate, que não são na área de gênero, mas também são muito interessantes na área de educação climática, educação ambiental, principalmente. Então, eu encorajo a todos que têm essa possibilidade de acessar, poder navegar um pouquinho as páginas e continuar nos acompanhando. E então agora a gente chegou na nossa sessão que eu chamo de bate-bola jogo rápido, que é a sessão de perguntas rápidas para você responder. Então vai ser assim, eu vou falar uma frase e você vai completar o espaço em branco. Eu vou falar ela e vai faltar esse espaço e você completa com uma palavra, com uma frase, tá bom? Vamos lá. Primeiro, natureza é... Amor e inspiração. 2, eu acho que o desafio global mais urgente é... A crise climática e a luta para a igualdade de gênero. 3, se eu fosse capaz de implementar um projeto global para enfrentar as mudanças climáticas, seria... Com certeza crescer o Empodera Clima um pouco mais e levar esses espaços para grandes espaços de decisão como a ONU e poder falar um pouquinho mais da juventude nesses espaços, né? Eu sei que não foi só um pouquinho, mas esse seria o objetivo geral. E 4, a pandemia do Covid-19 em andamento tem sido... desafiadora, mas também uma oportunidade para conectar com mais pessoas online e pensar novas formas de reconstruir o mundo. Legal. E por último, as mulheres vão mudar o mundo porque elas são... incríveis, poderosas, inspiradoras e elementos-chave para a gente combater a crise climática. E vocês que estão em casa assistindo, não esqueçam de seguir o Empodera Clima, de ir atrás dessas redes que ela compartilhou. E se vocês querem acompanhar outras histórias, também vem acompanhar a gente aqui na Youth for Nature, que a gente está com essa nova campanha de contar histórias do storytelling. E o nome da nossa campanha agora é Sua História é o Nosso Futuro. A gente tem, além das histórias, também workshops, tem posts no Instagram que você pode acompanhar com informações. E, por enquanto, a gente se vê depois. Tchau! Tchau, obrigada.